Eu quero abordar um assunto a partir de agora, pesado, um assunto polêmico. Você se lembra, por exemplo, das imagens deste bloqueio da Rua do Plantão Policial de Limeira, fechada por causa da ameaça de ataques de uma suposta facção criminosa? Você se lembra dessas imagens que foram registradas pela nossa câmera da Mix? Se lembra disso? Você se lembra da cobertura completa que nós fizemos do julgamento de homens acusados por alguns crimes e acusados por integrar a facção criminosa PCC? Se lembra deste julgamento que aconteceu no fórum na região central de Limeira? Homens acusados por alguns crimes e todo mundo falou na época ali, julgamento dos integrantes do PCC. Estariam eles ligados à facção criminosa? Para falar um pouco sobre crime organizado, para falar um pouco a respeito da atuação do crime organizado na nossa região, relembrando imagens como essas imagens dos ataques que aterrorizaram todo o estado de São Paulo, os ataques promovidos pela facção criminosa PCC. Para falar um pouco a respeito disso, abrindo espaço para a sua participação, eu recebo hoje, aqui nos estúdios da Mix, em cima do fato, o advogado criminalista, doutor Val Brito. Como vai, doutor Val? Obrigado por estar conosco aqui, tudo bem? Tiago, primeiro, um prazer muito grande estar com você. E eu queria fazer 3 observações. Pois não. Cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Muito obrigado. Cumprimentá-lo novamente pelo primeiro lugar na audiência. E cumprimentar você. Eu acompanho muito os programas policiais de São Paulo, aqui da nossa cidade. E você é muito cuidadoso e muito cauteloso em toda notícia que você dá. Eu até comentei com a sua produtora que você é muito rápido em pensamento. Você tem pensamento muito rápido. Então, isso é prova do profissional que você é, da escola que você vem de São Paulo. Então, parabéns. Obrigado, agradeço. Então, Limeira só tem a ganhar com você. Parabéns. As suas palavras e a cautela é necessária, né? Ainda mais quando nós abordamos assuntos delicados e polêmicos como esse que vamos abordar agora. E eu já começo lhe perguntando sobre sua atuação, que o senhor é considerado um advogado polêmico, né? Bastante. Por ter clientes, né? O senhor como advogado tem clientes, o senhor defende algumas pessoas acusadas por alguns crimes e apontadas por fazerem parte de facções criminosas. Isso o torna um advogado polêmico? Isso dificulta o seu trabalho? Como é que o senhor avalia o trabalho pelo senhor desenvolvido na área jurídica? Primeiro, Tiago, eu gostaria eu só tenho que agradecer a minha vida. Eu me formei para ser um advogado criminalista. Então eu trabalho só na área criminal. Aí ganhei uma pecha na cidade que isso não me incomoda, mas não é realidade. O Val Brito é advogado do PCC. Eu nunca defendi nunca tive um cliente que chegou no meu escritório ou que me procurou e disse, olha, eu sou integrante do PCC. Eu nunca fiz isso, eu não faço isso. Então eu defendo o homem, eu não gosto de injustiça. Eu acho que tem muita gente que está na cadeia. Eu falei isso já inclusive para o juiz. Tem muita gente que está na cadeia que não deveria estar lá. Tem muita gente que está na rua que deveria estar lá dentro. E você sabe disso, você é um profissional acima da média, você sabe disso. Agora, advogado do PCC, eu já ouvi isso também, né? O doutor Val, aquele que é o advogado do PCC. Bom, o PCC é uma facção criminosa, né? Eu queria só entender o seguinte, né? O senhor trabalha para clientes específicos, não para um grupo. Exatamente, não para grupo. Não tem ligação nenhuma com nenhuma facção. Por exemplo, existem inúmeras facções criminosas neste país, dizem que existem. Na verdade, ninguém conseguiu provar isso até hoje. Não, mas a gente sabe que existe, né? Dizem que existe. Dizem que existe. Mas facções criminosas como tem em São Paulo, Rio de Janeiro... Agora é muito fácil. Podemos não provar que determinadas pessoas estão ligadas às facções. Mas que os grupos, as facções existem e atuam, existem, né? É simples.
O nosso Estado, por si só, a federação, é omissa em tudo. Nós temos hoje os presídios que, por exemplo, Piracicaba, o presídio CDP de Piracicaba, CDP. 700 presos, o máximo. Hoje ele tem 1.700 presos. E a tendência é aumentar a cada dia mais. Você acha que isso vai parar onde? Isso, eu estou falando de Piracicaba, mas nós temos o complexo de Hortolândia, com mais de 7 mil presos, no complexo todo. A capacidade é para 2.000 e poucos no complexo todo. Então, se a gente tomar isso por base, então a hora que isso explodir, que a tendência é explodir, não porque eu quero que exploda, é porque o Estado está sendo omisso nisso. É uma bomba relógio. Isso é uma bomba relógio, vai explodir. Aí o que vai acontecer? Para o Estado não assumir essa condição, diz, olha, foi o PCC. Então é muito fácil falar que foi o PCC. Se fosse no Rio de Janeiro, ia falar que era o Comando Vermelho. Esses ataques registrados no estado de São Paulo, em 2005, o próprio PCC assumiu a autoria dos ataques? Tá, eu não me lembro dele ter assumido. Através de bilhetes, através de... Não, eu não me lembro. Mas o bilhete, mas quem assinou, quem mandou, quem confirmou? Estou dizendo que foi divulgado na mídia, até porque eu acompanhei na época. Pisca para mim lá os ataques do PCC. Aí, ó. Esses ataques aí, na época, né, que assustaram todo o estado de São Paulo, e daí começou a se falar em PCC, em facção criminosa, muitas pessoas nem da atuação das facções nos presídios, né, de um poder paralelo do crime organizado, né, e até isso que eu gostaria de entender um pouco mais e de questioná-lo sobre esta organização paralela que desafia, inclusive, as autoridades policiais. Mas nós temos um poder paralelo no nosso país já de muitos anos. Nós nunca admitimos isso. E não é o crime organizado, não é o PCC, não é nenhuma facção criminosa. Nós temos um poder paralelo que, infelizmente... Por exemplo, eu fiz uma palestra recentemente na cidade de Rio Claro, vizinha cidade, onde eu estou sempre lá. Tem bastante amigos lá. Eu fiz uma palestra lá e falei o seguinte: qual a diferença entre o Arruda, o pessoal do Mensalão, que guardava dinheiro na cueca, e o William Herbas Camacho, o Marcola? Qual a diferença? Mostrando o Marcola. Na minha opinião, nenhuma. Na minha opinião, nenhuma. Porque o canalha, o Branquinho, juiz federal, foi preso, pedofilia, o maior canalha da história deste país. Um canalha, juiz federal, foi preso, foi solto, foi preso de novo. E eu rasgo meu diploma, paro de advogar no dia seguinte se ele permanecer na cadeia. Sabe por quê? Nós temos nesse país 2 pesos e 2 medidas. Então, eu sempre falo em julgamento, em júris que eu faço, que já fiz bastante, graças a Deus. Eu gosto muito do júri, tenho um prazer muito grande em fazer júri. Eu me sinto muito mais advogado fazendo júri, eu gosto muito. Mas eu sempre falo que nesse país, sentença é 3P, é pobre, preto e puta. Não adianta mudar isso. O Branquinho não vai ficar na cadeia. Nós temos um doutor Dirceu em São Paulo, que está respondendo a sindicância, um delegado do DENARC, que saiu na internet em todos os meses. Você sabe disso. Ele é polícia civil, corrupto, por causa dele. Porque ele levou muito dinheiro do Abadia, tomou dinheiro do Abadia. Que absurdo é esse? Que país é esse? Aonde nós vamos parar? E nossos filhos? Então é complicado. Então, quando eu defendo o homem, eu não estou preocupado se ele é integrante de facção, eu nem quero saber. Então, quando falar o Val Brito é advogado do PCC, eu nem sei, nem conheço. Eu falo dizer a verdade. O senhor tem algum conhecimento? Por exemplo, estava mostrando ali o estatuto do PCC, eles têm. Não, eu conheço o organização. O senhor, por ser um advogado criminalista, tem um conhecimento desse grupo, dessa facção criminosa, de como funciona? Dizem que eles existem, mas dizem que existe, é que nem Deus, a gente sabe que existe e não vê. O senhor acha que tem muito bandido que diz que, eu sou do PCC e não é? Você falou uma coisa... Acontece bem lógico. Eu já ouvi dizer o seguinte, o pessoal do partido da facção criminosa não gosta que fique usando o nome do PCC em vão aí. O cara querendo levar uma bandeira, eu sou do PCC e não é coisa nenhuma. Tiago, na época dos ataques, que foi taxado aí que seria o PCC e tal, eu cheguei a defender alguns menores. Às vezes eu gosto de defender alguns menores, porque eu acho que o menor às vezes é injustiçado também. Eu cheguei a defender alguns menores que foram representados na justiça. O menor não é um ato infracional, não é um criminoso, é um ato infracional. Num ônibus que pegou fogo, você deve lembrar, no Kiel.
E alguns menores foram taxados de ter tacado fogo, que seriam integrantes da facção criminosa. Olha onde nós vamos parar com isso. Quem será que tacou fogo naquele homem? Você acha que os menores fizeram aquilo? Eles foram soltos, graças a Deus. E quando os maiores colocam os menores como laranjas? O senhor sabe que existe muito isso, né? Tem bastante. Põe o menor na linha de frente como uma tentativa de se resguardar para o menor não pegar nada. Mas isso é um retrato vivo do nosso país, concorda comigo? Então, você vai falar assim, não, o Brito está desviando a atenção. Não, não é desviando a atenção para outro lado. Nós temos um país que não tem estrutura educacional, não tem estrutura. O emprego, hoje, o primeiro emprego é uma dificuldade muito grande. Coitado do menor que tem que enfrentar o primeiro emprego. Você sabe disso também. Nós vamos falar na sequência sobre as atuações do crime organizado na nossa região, e o que acontece dentro dos presídios. A seguir, nesta entrevista polêmica com o Dr. Valbrito em Cima do Fato,